Certa vez, uma mulher ganhou de seus amigos um filtro de barro. E ela ficou muito feliz com esse presente, pois ela sempre amou o gosto que a água filtrada tinha, pois isso lembrava ela da infância na casa de seus pais. Porém, com o passar dos dias, ela percebeu que o filtro tinha um pequeno defeito e que mesmo após ser fechado, ele continuava pingando constantemente. E ela só conseguiu perceber isso quando chegou em casa um dia e encontrou sua pia encharcada e o chão inteiro da cozinha molhado, pois ela havia passado o fim de semana em um sítio com a sua família. E durante esses 3 dias em que ela esteve fora, aquele filtro conseguiu encharcar a cozinha, um pingo de água de cada vez. Ela, a princípio, ficou furiosa, pois estava muito cansada do final de semana e já teve que chegar em casa e ir secando a pia e o chão. E ela pensou numa solução temporária para aquele problema, que foi a seguinte: colocar um copo no filtro, para que os pingos caíssem nele e não na pia. A cada 1h30, mais ou menos, ela encontrava o copo cheio com os pingos de água que haviam vazado do filtro e aproveitava para beber essa água, já que se tratava de água filtrada. Com o passar do tempo, ela foi percebendo que, por causa desse problema com o filtro, ela passou a beber mais água do que o comum. E isso fez muito bem para ela. Até que um dia ela consertou, ela resolveu o problema do filtro, mas manteve o hábito de se hidratar mais. O que nós podemos perceber nessa história, a lição que nós podemos tirar, é que no tempo certo, alguns problemas que nós enfrentamos no momento transformam a nossa vida para melhor. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu serei mais paciente. Como um ato simbólico, se você tem buscado viver com mais equilíbrio, com mais sabedoria e paciência, escreva isso: eu serei mais paciente. Alguns dizem que a vida seria mais fácil e muito melhor se não tivéssemos que enfrentar alguns problemas. Outros dizem que sem os problemas a vida não teria graça. E eu não estou aqui para contestar nem uma fala e nem a outra, mas vamos começar admitindo que sim, a vida tem problemas. Isso é um fato. Assim como o ar que você está respirando nesse exato momento. Às vezes, o que era para ser um presente amigável, como o filtro que aquela mulher citada na história ganhou, às vezes isso se torna motivo para dor de cabeça. Mas logo depois que ela conseguiu olhar para a situação com mais calma e a uma certa distância, ela se deu conta de que no fim de tudo, o que era um problema inicialmente, acabou melhorando a sua vida. Encarar que a vida tem problemas e tentar tirar o melhor de cada situação não significa ser um otimista cego, que inclusive diria algo do tipo: sem os problemas a vida não teria a menor graça. Não é necessário pensar dessa forma, pois na realidade seria incrível se não tivéssemos que passar por muitos problemas. O que eu tento aplicar à minha vida é o seguinte: já que esse problema existe, o que eu posso tirar dele como lição para a minha vida? Às vezes nós perdemos a oportunidade até mesmo de aprendermos com os nossos próprios erros, pois ficamos apenas nos lamentando
e nos sentindo culpados. Se olharmos para as dificuldades com esse olhar, talvez no tempo certo, aquilo que antes nos incomodava, aquilo que antes era motivo de vergonha ou o que era sinônimo de angústia, se torna algo maravilhoso para nós, se torna algo do qual nós podemos tirar proveito. Nem sempre vamos viver exatamente aquilo que planejamos e queremos, e infelizmente a nossa vida é cheia de imprevistos. Mas veja, felizmente ainda estamos aqui de pé, respirando e podendo aprender com os nossos erros, podendo tentar tirar o melhor de cada situação e aprendendo a enxergar o lado positivo ou construtivo em tudo aquilo que nos acontece. Não precisamos viver nos lamentando e sofrendo por causa de coisas que acontecem com todo mundo. E devemos evitar ao máximo essa sensação de que somente nós passamos por problemas e dificuldades. Não há problema nenhum em ficarmos abatidos por causa das situações ruins que acontecem conosco. Mas precisamos respirar fundo e entender que, no tempo certo, até o maior dos problemas pode nos ensinar uma lição, pode nos transformar e pode nos levar a uma nova fase da nossa vida. Uma fase que talvez não iríamos alcançar se permanecêssemos na nossa zona de conforto. Nem sempre tudo vai sair de acordo com aquilo que planejamos. E algumas coisas dão bem errado na realidade. Porém, outras coisas que dão errado nos levam por caminhos melhores, para lugares melhores e nos transformam em pessoas melhores. Então, nós precisamos aprender a ter mais paciência e esperar o tempo certo de cada coisa e também esperar o momento certo de aprendermos algo e de extrairmos o melhor das piores situações. Você é um estraga-prazeres? Certa vez, um homem estava na casa de um dos seus amigos mais íntimos. E lá estavam outros amigos íntimos também. Ao todo, eles eram 5 amigos que se conheciam há muito tempo, desde a infância. Esse homem era muito tímido, então estar com pessoas conhecidas o ajudava a se sentir confortável e confiante para falar sobre qualquer assunto, para dar risadas, para errar enquanto falava, para mostrar pouco conhecimento sobre determinado assunto. Enfim, ele estava 100% confortável ali naquela situação. Porém, sem que ele soubesse, alguns amigos de seus amigos chegaram. E quando ele se deu conta, ele estava cercado de umas 7 pessoas que eram completamente estranhas para ele. E logo ele foi ficando cada vez mais tímido, retraído, até ir para um canto da sala e ficar ali no celular, isolado. Se fosse em outra ocasião, mesmo sendo tímido, ele se esforçaria para conhecer novas pessoas e usaria sua energia para se socializar com todos. Mas aquele dia havia sido extremamente cansativo e a sua bateria social estava praticamente zerada. Então ele, de fato, só queria ter que passar tempo com pessoas conhecidas. Mas ao invés disso, ele estava tendo que conhecer várias pessoas novas e ainda teve que arranjar forças para participar de uma brincadeira de mímica que ele considerava uma das piores que existem, por causa da sua timidez. Ao chegar em casa, depois desse cansativo evento, a única coisa que ele conseguiu pensar era: eu sou um estraga-prazeres
E tenho certeza que nenhuma das pessoas que me conheceram hoje gostaram de mim. Você já teve a sensação de ser o único que não está gostando de uma determinada conversa ou de um determinado evento? Você olha em volta e todos parecem estar muito à vontade e muito presentes ali naquele momento. E mais, ainda parecem não estar nem se esforçando para isso. Enquanto que você sente até o seu olho tremer involuntariamente, de tão desconfortável e ansioso que você está. Hoje eu quero trazer essa reflexão para você, para que esse tipo de pensamento não te prejudique mais. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que, por mais que todos pareçam estar à vontade, super animados e cheios de energia, na realidade é exatamente isso. Todos parecem estar assim, mas nem todos de fato estão. Todo mundo está bem cansado, principalmente nesses últimos dias, só que alguns conseguem fingir disposição melhor do que os outros. Então, não se cobre tanto assim. E ao invés de pensar em como você gostaria de estar, foque naquilo que está acontecendo à sua volta. Pois por mais que você não aceite isso, as pessoas não estão notando o quão cansado você está. E na realidade, elas devem estar pensando sobre o quão indispostas elas parecem. Ou seja, todos estão apenas pensando em si mesmos. Então, faça o caminho inverso e pense nos outros e no que estão te falando, no que está acontecendo ao seu redor, até que você se distraia e consiga ficar presente naquele momento, ao invés de ficar preso na sua própria mente. E tem outra coisa que não nos dizem, então eu vou te dizer, pois eu gostaria muito de ter ouvido isso de alguém. Está tudo bem não querer participar de certos eventos, de certas atividades. Tudo bem não estar interessado em determinadas conversas. E tudo bem você não ter disposição para tudo. Você é uma pessoa, um ser humano, você é único. Você tem gostos, preferências, você tem seus próprios costumes, tem o seu próprio senso de humor. Enfim, você tem as suas próprias características. Está tudo bem você não curtir o que todos curtem. Isso não te faz ser um estraga-prazeres. Isso te faz ser você. E que bom que você é você. Continue sendo, pois nós passamos a vida inteira tentando ser outras pessoas para agradar, muitas vezes, aqueles que nem sequer estão pensando em nós. De vez em quando, você precisará fazer certos esforços, pois existem coisas que são meio inevitáveis, sabe? Casamentos, velórios, aniversários, esse tipo de evento. Mas quando estiver nesses lugares, tente apenas ser você e sentir o que tiver que sentir naquele momento, dizer o que tiver que dizer e fazer aquilo que precisa ser feito. Não force a barra. Você não precisa ser outra pessoa. Inclusive, aquele que te chamou para esse determinado evento gosta de você do jeito que você é. E às vezes nos projetamos para pessoas que já nos amam, mesmo sabendo que às vezes não estamos dispostos, não estamos com energia ou não estamos confortáveis. Você tem o seu próprio ritmo, o seu jeito, as suas particularidades. E talvez se você chamasse algum amigo para participar de uma atividade da qual você gosta, ele não curtisse tanto. E veja só, está tudo bem, pois somos todos diferentes, temos o nosso próprio jeito de ser. Você não é um estraga-prazeres. Você é você. Seja você, e quem tiver que gostar do seu jeito, permanecerá em sua vida.
e aqueles que não gostarem, certamente encontrarão um grupo de pessoas no qual eles se encaixem e todos podemos ser felizes, respeitando a individualidade e as particularidades uns dos outros. Em busca de uma vida saudável. Todos nós buscamos por uma vida mais saudável. Queremos que a nossa vida seja mais saudável, mas a correria do dia a dia nos leva cada dia mais a buscar saídas rápidas e muitas vezes erradas. E com isso, levar uma vida saudável tem se tornado um dos maiores desafios da modernidade. E as doenças recorrentes de uma falta de rotina equilibrada se tornam cada vez mais frequentes. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas práticas que podem tornar a sua vida mais saudável. Passos para uma vida saudável. Primeira coisa, durma bem. Assim como se alimentar e praticar exercícios são essenciais para uma vida saudável, dormir não é diferente. O sono é o momento de repouso do organismo. É o momento em que o cérebro se livra de resíduos para poder revigorar as suas energias. Procure ter de 6 a 8 horas de sono para que, ao acordar, você esteja descansado e pronto para encarar mais um dia. A segunda coisa, beba água. Aproximadamente 2/3 do nosso corpo são compostos por água. A água transporta os nutrientes, o oxigênio e auxilia na produção de energia. Consumir água faz uma enorme diferença no nosso organismo, principalmente para as pessoas que abusam do sódio na alimentação. O ideal é que o consumo médio de cada pessoa fique entre 1,5 a 2 litros de água por dia. Terceira dica, pratique exercícios físicos. A atividade física regular não somente ajuda a manter o nosso corpo saudável e esteticamente bonito, mas ela é fundamental na prevenção de várias doenças. Não adianta ter uma alimentação correta se o corpo permanece parado. Existem diversos tipos de exercícios físicos. Tem muitas opções em relação a isso. É só você escolher aquele que mais te agrada. Quarta dica: dedique tempo para fazer aquilo que você gosta. Fazer amigos, sair, rir, praticar um esporte com o qual você se identifica, ir ao cinema, ter uma vida social, tudo isso libera a ocitocina, que é um hormônio que alivia o estresse, que regula o humor, diminui a ansiedade e contribui para uma maior qualidade de vida. A quinta dica é a seguinte: tenha uma dieta equilibrada. Grande parte dos nossos problemas de saúde estão diretamente ligados à nossa má alimentação. Para que você viva mais e com qualidade, é fundamental que você tenha uma alimentação equilibrada. E ainda que você não possa, nesse momento, se consultar com uma nutricionista, você pode tomar algumas decisões que já vão fazer toda a diferença. Por exemplo, evite muitos produtos industrializados, frituras, beba bastante líquido, como eu já falei, dê sempre preferência a alimentos frescos, a pratos mais coloridos. Eles são fundamentais para repor as vitaminas que nós perdemos e das quais nós necessitamos. A sexta coisa, faça exames periódicos. A saúde é consequência das nossas escolhas e dos nossos hábitos de vida. Por isso, o acompanhamento preventivo da saúde é a melhor opção para quem busca uma vida de qualidade, para quem quer ter um envelhecimento qualitativo e uma longevidade sadia. A sétima dica é a seguinte: mantenha o peso. Aproximadamente 1/3 da população está acima do peso. Isso faz com que essas pessoas sejam inseridas em um grupo de alto risco.
Quando a pessoa está com o peso ideal, isso reduz o risco de problemas sérios de saúde, isso aumenta a sua autoestima e melhora o seu estado emocional. E a 8ª dica é a seguinte: na medida do possível, trabalhe com aquilo que você gosta. A possibilidade de unir o prazer de fazer o que gosta ao trabalho diário pode proporcionar muita felicidade e muito dinheiro. O dinheiro será somente uma consequência de um trabalho bem feito. Trabalhar com satisfação nos proporciona alegria, qualidade de vida e longevidade. Essas foram as minhas dicas para um estilo de vida saudável. E você, tem alguma dica? Não tenha medo de fracassar. Você já sentiu que estava prestes a alcançar algumas metas da sua vida, mas simplesmente não conseguiu por se sentir paralisado pelo medo de fracassar? Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos refletir sobre a maneira como o medo mata os nossos sonhos e o que nós podemos fazer para impedir isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o nosso Minuto Reflexão. Sabe quando cometemos uma gafe? Quando fazemos algo que nos envergonha muito? Por exemplo, suponhamos que estamos em um evento de gala, onde tudo é muito luxuoso, e por um descuido deixamos uma taça cair no chão e se quebrar. A partir desse momento, não teremos mais paz para aproveitar aquele evento, pois a nossa mente continuará a repetir que todos naquela festa estão falando disso. E se ouvirmos alguém cochichar, vamos achar que é sobre nós. Se alguém der uma risada, certamente estará rindo da gente. E assim perdemos a noite por conta disso, sendo que minutos depois, após o acontecido, ninguém se lembra de que uma taça foi quebrada, que dirá se lembrarem de quem a quebrou. Esse exemplo é para mostrar que, muitas vezes, nós evitamos o fracasso, porque achamos que todos estão nos observando e que tudo está girando ao nosso redor. Agimos como se todos à nossa volta estivessem contando os nossos fracassos, anotando em um caderno, sendo que somente nós mesmos os contamos. E, infelizmente, nós somos os nossos maiores críticos. Não começar algo novo por medo de fracassar é o mesmo que viver com medo de morrer, ou de não amar por causa do medo de perder. A nossa vida não é feita somente de vitórias. E tudo bem, pois não há ninguém contando os nossos fracassos, a não ser nós mesmos. Você fracassou em alguma coisa, em alguma área? Veja o que deu errado e, se possível, tente novamente. Ou tente algo diferente. Mas não tenha medo de fracassar, pois aqueles que parecem ser implacáveis, aqueles que parecem nunca falhar, na realidade só não têm coragem de contar as vezes em que eles fracassam. Não deixe que o medo do fracasso te paralise e te impeça de tentar novamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.